Olá, internautas ligados na TV Porto Feliz. Está começando mais um Na Sala com Sara Maffei e hoje vamos falar sobre o Outubro Rosa. E para falar sobre essa data, que é o Dia Mundial, mês mundial da prevenção, da luta contra a prevenção do câncer de mama, e hoje nós estamos gravando, dia 19 de outubro, que é o Dia Mundial do combate contra o câncer de mama. Nós estamos recebendo o Dr. Marcelo Pacheco, que é médico ginecologista, e vai estar tirando todas as nossas dúvidas sobre essa doença que está matando milhares de mulheres no mundo. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo Pacheco. Um prazer estar recebendo o senhor na minha sala ou na sua sala para falar sobre o combate ao câncer de mama. Eu vou fazer a primeira pergunta que não está na pauta, mas uma internauta me perguntou e ela estava com muita dúvida, pediu para que não fosse divulgado o nome dela, e ela pergunta: o que é a inflamação pélvica? Bom dia a todos, obrigado pelo convite, né? Acho muito importante a gente falar de um tema extremamente relevante no dia a dia de hoje, né? Que é o câncer de mama e a prevenção. Acho que vem muito em boa hora essa discussão. Com relação à doença inflamatória pélvica, aí, como a pessoa perguntou, também é um problema muito importante e às vezes de difícil diagnóstico, né? É como se a bactéria que está dentro da vagina, ela entrasse por dentro do colo do útero da mulher, penetrasse dentro do útero, atravessasse toda a trompa e caísse dentro da cavidade pélvica. Então é uma doença bacteriana? Bacteriana. Ah, então tem que combater com antibióticos. Com antibióticos de largo espectro, que pode levar, como a gente tinha comentado anteriormente, numa doença inflamatória pélvica importante, com aderências a nível de útero, de trompa, de ovário, isso comprometendo a fertilidade da mulher. Então, às vezes é difícil de diagnóstico, né? Tem que realmente fazer uma investigação adequada. Aí, no caso, a mulher tem que se dirigir a uma OBS e aí começa a investigação. Exatamente. Ela procura a OBS, ela vai passar primeiramente por um médico generalista, né? Um clínico geral. Ele vai se atentar aos sintomas, tudo, solicitar alguns exames e depois, se não houver melhor, é encaminhado para passar com o ginecologista, para o médico especialista. Ah, tá. Então, para você que perguntou, o doutor Marcelo respondeu e o primeiro passo é estar indo a um posto de saúde e passar pelo clínico geral. Agora vamos lá às perguntas sobre o outubro, rosa. Doutor Marcelo, o INCA, ele coloca, que é o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é um dos cânceres que mais matam e que mais sobe as estatísticas. Então, são 59.700 mulheres atingidas pelo câncer de mama. Por que está subindo tanto? Você vê que é um número absurdo, né? Realmente, o que a gente tem visto no dia a dia aqui é um aumento assim, substancial nos casos de câncer de mama, né? Antigamente, há alguns anos atrás, a grande maioria das pacientes que desenvolviam câncer de mama eram pacientes que tinham um histórico genético de desenvolvimento do câncer de mama, ou seja, a mãe já tinha tido, a irmã já tinha tido, a tia do lado materno já teria tido também, né? E hoje a gente vê que esse perfil de pacientes diminuiu muito, né? Hoje, 5 a 15% das pacientes que têm câncer de mama hoje têm uma relação direta com a hereditariedade, né? 85%, então, a grande maioria das pessoas que vão desenvolver não tem histórico genético nenhum. E o que tem levado as pacientes, então, a desenvolver o câncer de mama? Nossos hábitos de vida, né? Infelizmente, o nosso hábito de vida é o grande vilão da história hoje em dia. Então, o sedentarismo, por exemplo, é um grande fator, né? A obesidade é um outro fator muito importante direcionado com relação ao câncer de mama. O tabagismo, o alcoolismo, né? Alimentação também. Alimentação.
Porque a gente vive hoje tipo fast food pizza, todas essas, né, refrigerante, isso também influi. Se eu pudesse quantificar assim no fator mais importante, eu colocaria esse como sendo o fator mais importante, né? Porque tudo que você come hoje, o enlatado, o McDonald's, essas coisas, tem hormônio dentro deles, que mantém aquilo durante muito tempo. Então, o câncer de mama, ele é hormônio dependente, né? Ele depende de estímulo hormonal. A mulher já tem a produção normal pelos hormônios do ovário que estimulam a glândula mamária, o útero, o ovário e assim por si. Então, ela já tem a produção hormonal endógena dela. Quando você passa a se alimentar desse tipo de alimentação, que tem muito envolvimento com o hormônio, você acaba tendo um bombardeio hormonal dentro de você. Então, se você tivesse a produção de um hormônio, você passa a ter 2, 3 vezes essa produção. E esse é o fator que vai levando à alteração do... Que as pessoas comem muito embutidos também, né? Essas coisas, assim. Eu me lembro que eu estava conversando agora com a minha cabeleireira, estava dizendo isso. Eu fui mãe muito cedo. E naquela época não se tinha isso. Nem remédio para dor de cabeça a gente tomava, né? Então eu engravidei com o organismo completamente limpo, de medicamento, de alimentação, que era tudo caseiro, né? Então eu tive uma gravidez bem saudável. E hoje a gente não vê isso, né? Vê o problema da eclâmpsia, vê o problema de uma porção de coisas, né? Antigamente as pessoas elas engravidavam mais cedo, hoje a mulher engravida de forma mais tardia, que é um outro fator de estímulo hormonal dentro do organismo, né? Quanto mais precoce você... Por que as mulheres, as antigas, as nossas mães, as nossas avós, bisavós, elas não tinham muitas doenças de câncer? Porque elas tinham muitos filhos, né? E elas paravam de menstruar. Então o estímulo hormonal dentro delas era menor. Ela tinha um filho, ficava 9 meses sem ovular e sem menstruar. Aí a cada filho que ela tinha, ela amamentava mais 1 ano, ela ficava sem menstruar também, né? Então ela não tinha esse estímulo. Ela não tinha estímulo. Então, a cada gravidez que ela tinha, ela ficava 2 anos sem ovular e sem menstruar. Ela tinha 10 filhos, ela tinha 20 anos praticamente sem estímulo hormonal dentro dela. E esse era o fator de defesa dela contra a doença, como câncer de endométrio, contra câncer de ovário, contra doenças mamárias, né? Então, aí, com a evolução dos tempos, foi diminuindo gradativamente, a mulher foi diminuindo a quantidade de filhos, né? Começou a ter 1, 2 filhos no máximo. Então o estímulo hormonal dentro dela aumentou muito, de 20 para quase 40 anos menstruando, né? Agregado ao fato do alcoolismo, do tabagismo, da má alimentação, do sedentarismo. Aí junta tudo, vira... A foi virando uma bola de neve. E a gente vê que realmente os casos têm aumentado justamente por causa disso, porque não tem outra situação. Então a parte genética diminuiu muito isso e os hábitos de vida das pessoas têm aumentado muito. Depois que você tem o câncer de mama e faz o tratamento, você sai lá da quimioterapia ou da cirurgia, o médico, o oncologista vai falar para você, você tem que fazer atividade física e você tem que fazer a dieta balanceada. Então o conselho que a gente dá, para que você vai esperar para fazer isso, para ter a doença, para depois você fazer? Correr atrás. Faça isso de uma forma mais precoce, né? Embuta dentro da sua vida hábitos saudáveis, como dieta, atividade física, vá na academia, vá fazer dança. Não precisa só, os pacientes falam para mim aqui no consultório, doutor, mas eu não gosto de fazer... eu não gosto física, também. Eu não gosto de fazer ginástica. Então, o que você gosta de fazer? Gosta de fazer dança? Gosta de dançar? Vai dançar, né? Tira o estresse, diminui a ansiedade, tudo isso são fatores importantes aí na gênese do desenvolvimento das doenças na vida da mulher. E o câncer de mama, ele passa por isso também. Tem esse processo. O que nós, mulheres, nós devemos... O senhor já respondeu, para prevenir, então, o câncer. É isso, é atividade física, não ter a vida sedentária. Isso, exatamente. É alimentação saudável. O prato que você vai se alimentar, ele tem que ser colorido. Você tem que ingerir grande quantidade de verduras e frutas. Você tem que tomar muita água, né? Você tem que diminuir os embutidos, a fritura na sua alimentação, os condimentos, né? Não precisa fazer isso de uma forma assim rotineira. Porque tem pacientes que às vezes, Sara, a gente conversa com a paciente, não, eu vou começar a fazer isso agora, vou fazer tudo direitinho, e você não consegue levar isso para a sua vida. Consegue. Você faz uma semana, 10, 15 dias, depois você já muda, né? Então nós temos que ter equilíbrio na vida da gente. Não precisa você fazer isso a vida inteira, mas eu falo para as minhas pacientes aqui, de segunda a sexta, faça uma dieta equilibrada, faça um pouco de atividade física, e no final de semana você pode ir lá tomar sua cerveja, tomar um copo de vinho,
você pode se alimentar aí na churrascaria. Sair um pouquinho. Sair um pouco, né, mas a agressão diária do organismo é que vai, com o passar do tempo, fazer com que você desenvolva essas patologias, né? Então, se você fizer um equilíbrio, né, nessa situação, eu acho que dá para conviver muito bem aí e você diminuir a sua incidência de doenças lá na frente. A longevidade da mulher e do homem tem aumentado cada vez mais, né? Você vê, antigamente morresse com 60 anos, hoje nós estamos com 70, 80. Ontem mesmo um amigo mandou que o pai dele estava completando 90 anos de idade, né? Que é uma maravilha, com a cabeça boa. Então, são pessoas que realmente faziam atividade física, não fumavam, não exageravam na comida, tinham um peso adequado, né? É isso que a gente tem que levar para a nossa vida para não ter dependência futura de outras drogas, né? Porque aí você tem que colocar droga para dentro, né? Não tem que a gente como. Não quer, nós queremos continuar. Exatamente. Dessa forma, né? Quais são os sintomas do câncer de mama, doutor? E quando ele aparece, ele vem com dor? Como é que é? Então, isso é uma outra coisa importante. Infelizmente, o tumor ele não dá sinal e sintoma nenhum na mulher, né? Então, não tem como você ficar esperando lá em casa fazer o autoexame de mama, por exemplo, que é preconizado você ver na televisão, o governo falando, faça o autoexame de mama. O autoexame de mama, ele não faz o diagnóstico precoce do câncer no estadio inicial, né? Então, antigamente, lá na nossa época 30... Bom, 40... deixa eu voltar aqui, pera um pouquinho, deixa eu entender. O câncer de mama, feito, como eles falam, o autoexame, ele não ajuda, como é que eu não entendi? Ele não detecta câncer de mama no estadio inicial. Por exemplo, nós queremos descobrir o câncer de mama no estadio inicial, que é o estadio 1, que chama carcinoma in situ, que é o carcinoma que está localizado ainda só dentro da mama da mulher, né? Esses tumores, esses carcinomas in situ, eles têm mais ou menos de 1 milímetro, 2 milímetros. Esses nódulos, eles não são perceptíveis à palpação. Tanto da mulher, ela mesmo fazendo o autoexame dela, como o próprio médico, às vezes com bastante experiência, ele não consegue perceber essa anulação muito pequenininha. Então, isso passa batido. Então, aquela mulher que fica em casa lá, fazendo o autoexame mensalmente, e ela não vai para fazer a mamografia de forma anual, a partir dos 40 anos, que deve fazer, o que acontece? O tumor ele vai crescendo. Entendeu? Então você fez uma mamografia hoje, não deu nada. Aí você deixa para fazer daqui 4 anos a nova mamografia, o tumor aí ele já cresceu. Ele já está grande. 1 centímetro de diâmetro, aí você consegue perceber na palpação. Entendeu? Tá, então aí já não é um câncer em estágio inicial. Exatamente, você fez a colocação perfeita. Porque daí ele deixa de ser estadio inicial. Ele já tem infiltração para outros órgãos, né? Então a cirurgia vai ser uma cirurgia mais extensa, né? A mulher ela vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia, tudo, e o índice de sobrevida é menor. Então, se você faz o diagnóstico através do exame mamográfico e o tumor, o carcinoma é in situ, com 1 milímetro de diâmetro, ela tem 95% de chance de cura. Entendeu? Nossa, quase 100%, quase 100%, né? E aí ela faz a cirurgia, ela retira aquele quadrante onde estava esse tumor, e na grande maioria dos casos o problema está resolvido. Ela não precisa fazer quimioterapia, radioterapia e algum outro tipo de tratamento coadjuvante, né? Durante o processo, esse processo que aparece o nódulo, que tem o carcinoma, que ele se instala no organismo da mulher, quando a mulher percebe, vamos imaginar que ela não faça uma mamografia, que ela, enfim, que apareceu lá aquele nódulo e ela percebeu durante o autoexame. Então ele já vem instalado há tempo. Ele já está ali, Isso. Ele já está ali. Ele já está ali mais ou menos há uns 2, 3 anos crescendo, sem ela ter a percepção. Quer dizer, como não dá, ela não tem sintoma nenhum, ela não tem dor, não dá secreção. Gente, olha, mulheres, fique atenta, porque olha que dado importante, o né? O autoexame da mama é bom para que a mulher, ela deve fazer o autoexame, normalmente 1 semana depois que ela menstruou, porque antes da menstruação a mama fica muito inchada, então não é uma boa época. Passou 1 semana, ela levanta os braços na frente do espelho, vê a simetria da mama, apalpa, aperta a mama para ver se sai secreção, mas ela tem o dever de conhecer o corpo dela. Ela tem que saber que aqui tem isso, que aqui tem aquilo, que a mama esse mês ela está do mesmo tamanho, daqui 6 meses ela está olhando a mama e viu que existiu uma alteração. Opa,
parece que minha mama esquerda aumentou um pouco em relação ao mês passado. Inchaço. Ou aqui agora tem me parece que apareceu um nódulo. Ela tem que ter a percepção disso, ela desconfiar que alguma coisa mudou no corpo dela, entendeu? Entendi. E ela procurar o médico, mas não que ela vá fazer o diagnóstico do nódulo, entendeu? Entendi. Conheça o seu corpo, veja, examine ele, mas a intenção é que você não faça o diagnóstico, porque não vai conseguir. Nem fazer deve, né? inicial. Então não adianta você ficar em casa achando que tem alguma coisa de diferente e você não procurar o médico para fazer esse tipo de avaliação, né? O exame para diagnóstico de câncer de mama chama-se mamografia. Esse é o melhor exame que nós temos hoje para diagnóstico de câncer de mama. Tem outros que são mais modernos, como a ressonância, tomossíntese e tudo, né? Mas no serviço de UBS, na cidade... É a mamografia. A mamografia ela deve ser feita na mulher a partir dos 40 anos de idade, anualmente. A maior incidência do câncer de mama na vida da mulher é dos 40 aos 55 anos de idade. Tá. Nessa época, a mulher ela tem que ficar realmente em alerta e fazer os exames de forma rotineira. Quanto menor a idade da mulher, mais agressivo é o tumor. Quanto mais velha vai ficando a mulher, menos agressivo e mais fácil o tratamento. Então, nós temos esse diferencial. Então, as mulheres jovens, tá, com 40 anos de idade, elas devem ter cuidado e fazer o exame, que é para fazer o diagnóstico precoce da doença, né? Fez a mamografia, teve alteração, vai no médico, faz o tratamento adequado, já resolve. Depois eu acho que nós vamos falar um pouco mais disso que nós temos preconizado aqui na cidade, né? Mas a ideia é que se faça o exame, né? Antigamente se tinha dificuldade. Hoje está fácil, né? Nós não temos muita dificuldade. No caso, o sobrepeso da mulher... me perguntaram também se os refrigerantes à base de zero, que contém adoçantes e essas coisas químicas... Isso não adianta nada. Então, se você fizer a opção por usar algum tipo de refrigerante, você tome aquele que você tem a vontade de tomar. Zero, light... A questão é, uma internauta me pôs a seguinte pergunta: será que os adoçantes contidos nos refrigerantes, eles podem levar o câncer? Acredito que não. Tipo esses adoçantes, açúcar light, essas coisas à base de aspartame e tal. Eu acho extremamente agressivo pro corpo humano, né? Acho que se você deve tomar isso esporadicamente, aquelas pessoas que tomam todo dia, elas vão ter alguma repercussão em relação a isso, vão ganhar peso, né? Se ganhar peso vai ter o estímulo hormonal aumentado e ela pode desenvolver doenças no homem, como câncer de próstata, na mulher com câncer de mama, de útero, de ovário. Eu sou totalmente contra os adoçantes, gente. Eu não... Eu costumo falar que se açúcar e sal fosse bom, Deus já mandava em grande quantidade no leite materno. Se você for ver, no leite materno quase não tem açúcar. Não tem açúcar, é verdade. Mas é tão gostoso uma alimentação assim, com um salgadinho, uma batatinha frita, um doce, né? Bom demais da conta. A gente falou deles que se uma coisa equilibrada, não tem importância, não vejo nenhum tipo de problema. Ontem era 10h30 da noite, eu falei para uma fé, não, vou pedir um petit gâteau, por favor. Ah, não, eu mereço. Então, o organismo sente falta. Sente, principalmente quando está na TPM. Eu sou assim também, depois do almoço, assim, normalmente dá aquela vontade de você comer um doce, né? É engraçado que quando eu fiquei grávida, eu tinha era um desespero por açúcar muito grande. Então eu passei a minha gravidez comendo aquelas balas de coco de noiva. E um dia eu entrei no consultório, o médico olhou para mim e falou: você só tem 17 anos, você não vai voltar no seu corpo normal, você está enorme. Mas voltei no meu corpo normal. As mulheres com câncer de mama, elas precisam normalmente de acompanhamento psicológico quando a mulher tem aquela coisa de soube do resultado. Sim. Você tem câncer de mama, vai ter que fazer isso e aquilo. Qual a linha aqui para amenizar essa... Não tenha dúvida que o momento quando uma das coisas mais tristes que a gente tem aqui como médico é quando você dá essa notícia para o paciente, né? Olha, você fez o exame, você está com câncer de mama, vai precisar passar por tratamento, e a ideia que a paciente tem é que ela vai morrer, né?
Ela fica com aquilo na cabeça, nossa, eu estou com câncer de mama, tanta gente já morreu de câncer de mama, eu também vou morrer. Então, aí o fator, a gente tenta falar com ela, olha, calma, né? A situação não é bem assim, você vai passar por um período mais complicado da sua vida, vai ter que fazer o tratamento, cirurgia, às vezes quimioterapia, radioterapia, mas depois você vai ficar boa, né? Depende muito do estadio de que a doença ela é diagnosticada. É por isso que a gente bate na tecla da realização da mamografia. Tá. Né? Faz a mamografia, diagnóstico precoce, tratamento mais eficaz e cura de 95% dos casos. Né? Então a tecla que tem que ser tocada é justamente nessa, na prevenção. Na prevenção. Como é que nós podemos fazer a prevenção hoje? É a mamografia. Né? Mas aí a paciente desenvolveu o câncer de mama, você fala para ela vai começar a fazer, é sim primordial que ela faça uma avaliação com o nutricionista, que ela faça uma avaliação com o psicólogo, né? Que a cabeça dela vai mudar muito até ela se conscientizar, o apoio familiar, o apoio dos amigos é muito importante nesse contexto. Na verdade, é quase um luto, a pessoa entra num luto. Exatamente, né? A paciente, eu não vou fazer uma cirurgia, vou ter uma mutilação do meu corpo, né? Aquilo do ponto de vista psicológico, eu tenho vários pacientes, por exemplo, que não queriam mais ficar sem roupa na frente do marido, para você ter uma ideia, né? Do medo e da vergonha de sem um órgão muito importante. Que é a mama, porque na verdade os seios é aquela coisa da sensualidade, né? De você poder mostrar, de você estar, né? Veste uma roupa, aquilo valoriza, então é você mexer num órgão então, muito. Era assim, você tirava toda a mama da mulher, né? As cirurgias eram radicais. As cirurgias eram radicais porque o diagnóstico era feito muito tardio. Os pacientes já iam no médico com o tumor alastrado. Então você teria que fazer aquelas cirurgias que chama de rasto, que era, você tirava a mama inteira da mulher, tirava o peitoral maior, o peitoral menor, ficava só no osso realmente, que esteticamente não se tinha a reconstrução de mama como nós temos hoje em dia. Então aquilo era mutilante para a vida da mulher e realmente ela não queria mais nem sair de casa, né? Então hoje o ponto principal é que você faça uma avaliação com o psicológico. Aqui em Porto Feliz nós temos o pessoal lá do Acreditar que faz esse trabalho lindo, muito lindo, né? Que dá um suporte assim fantástico para essas pacientes, né? No momento que elas começam a fazer o tratamento, elas já passam por lá. Nossa, tem palestras, né? A Denise está de parabéns com o trabalho dela, porque é uma coisa que veio para ajudar tudo, porque a nível de posto de saúde é difícil esse tipo de tratamento, apesar de ter, né? Mas as pacientes elas não querem lá ficar no meio de pessoas que não têm o câncer, né? Então você vai sentar lá para você passar numa consulta para falar com um psicólogo ou com um nutricionista, desde que você tenha já um local adequado que faça todo esse tipo de orientação com as pessoas que estão passando pelo aquele mesmo problema que ela está passando, é muito melhor e muito mais eficaz e o resultado é muito mais saudável. E no caso, quando ela passa pelo atendimento psicológico, ela vai voltando, esse atendimento psicológico ajuda, então, ela a aceitação do... Ajuda muito. Isso tem que ser primordial. O apoio familiar e o apoio psicológico de quem lida com isso, o profissional lida, mas começa a ver, mostrar o lado bom da coisa, não só o lado ruim da doença, né? Começa a mostrar que, olha, nós temos pacientes aqui com 40 anos de idade aqui acompanhando contra o câncer de mama, né? Outras aqui, tudo, o seu tumor é desse tipo, né? Você vai ficar bem, né? Então, o apoio familiar e o apoio psicológico é muito importante, porque vai passar naqueles 6 meses, depois ela vai vendo que a vida dela vai voltar ao normal. Né? A hora o baque é a hora, não, descobri o nódulo, fiz a biópsia, é câncer, agora o que eu vou fazer, aonde eu vou tratar, quanto tempo vai demorar para mim tratar? Antigamente era assim, né? Os pacientes ficavam aí 1 ano esperando para fazer o diagnóstico, para iniciar o tratamento, né? Aqui no estado de São Paulo, aqui na nossa região, a gente consegue isso a pacientes com diagnóstico de câncer de mama. Hoje, em 30 dias, ela é submetida a procedimento cirúrgico, né? É muito rápido, né? Rápido, quer dizer, isso ajuda muito. Aquilo lá vai ter o câncer, vai continuar tendo 60 mil casos por ano. E se o pessoal não mudar os conceitos do dia a dia, os hábitos do dia a dia, vai continuar aumentando. Né? Mas hoje é muito mais rápido para você fazer o tratamento. Então, assim, eu penso comigo, né? Inverteram-se os valores, por exemplo, né?
Hoje você, com diagnóstico de câncer, você tem 30 dias para fazer a cirurgia, mas o governo e o Estado tinha uma dificuldade muito grande de fazer a mamografia. Então, é verdade. Agora tem os multirões, né? Hoje melhorou bastante. Melhorou bastante. Então, é isso que a gente tem que bater, fazer o diagnóstico, porque o tratamento ela vai fazer rápido. Entendeu? O diagnóstico é mais demorado. O diagnóstico é mais demorado. Aqui nós mudamos um pouco esse perfil, depois eu acho que sim, nós vamos falar. Sim. Mas a ideia é essa. Na sala com Sara Maffei vai para um breve intervalo e a gente volta já já com o Dr. Marcelo Pacheco. Na sala com Sara Maffei está de volta e continuamos o nosso bate-papo sobre o Outubro Rosa com o Dr. Marcelo Pacheco. Dr. Marcelo, já foi falado aqui, mas o prognóstico da mulher com o câncer inicial é de 95%. Quando a mulher descobre numa fase que já não é, né, no processo inicial, qual o prognóstico nesse caso? Depende muito do tipo histológico do tumor. Então, tumores ductal, carcinomas ductal, carcinomas lobulares, cada um tem um fator de diferença, né? Infelizmente, quanto mais jovem a paciente desenvolver a doença, mais agressivo é o tumor, né? Então, o prognóstico tem muito a ver com o tipo histológico do tumor, né? Aquela característica do tumor. Tem tumores que eles são hormônios dependentes, por exemplo, né? Que eles dependem do hormônio, então a resposta é melhor. Tem tumores que não são hormônios dependentes, que a resposta é um pouco pior, né? Então, tem uma gama de prognósticos aí que depende muito do caso a caso da paciente. Hormônios dependentes seria o quê? Por exemplo, o tumor ele é dependente do estrogênio, do que produz o ovário da mulher produz, ou da progesterona, né? Nossa, tem isso? Tem isso também, né? Tem os tumores lá que tem a dependência normal do hormônio, não tem uns que respondem melhor ao hormônio, respondem pior ao hormônio, né? Tem pacientes que você tem que tirar o útero e o ovário das pacientes, porque o ovário produz o hormônio e isso estimula o crescimento do tumor, né? Então tem várias nuances aí para a gente ver. Então, o que nós temos que fazer? Faz o diagnóstico, a biópsia, né? Faz a biópsia, você vê o tipo histológico do tumor, né? O tamanho, mais ou menos, o tipo, e vai daí fazer um exame para ver qual é o tratamento melhor para ele. Então, daí faz a cirurgia, né? Normalmente faz a quadrantectomia, hoje em dia, você tira o tumor, manda aquela peça para ser examinada, faz uma coisa que chama imunohistoquímica, né? Que vai ver qual é a melhor forma de tratar o tumor, né? Então, dependendo do resultado dessa imunohistoquímica, é que vai se programar o tratamento futuro da paciente, com hormônio, sem hormônio, né? Com radioterapia, com quimioterapia. Aí, através desses exames, aí o médico já consegue detectar se esse tumor é dependente ou não do hormônio. É isso que vai ditar para ela o melhor tratamento. Antigamente só tinha fazia quimioterapia, hoje não, a gente só pode fazer quimioterapia, pode fazer radioterapia, pode usar hormônio, pode usar o tamoxifeno, por exemplo. Tem uma série de nuances que antigamente era uma coisa só. Hoje em dia, com a evolução do tempo, tem visto que o prognóstico da doença ela fica melhor, né? Se você sabe dar o tiro certo naquele tumor que a paciente tem, o resultado é muito melhor, né? Antigamente era quimioterapia, direto. Você dava um tiro de canhão numa coisa que você poderia matar com um tiro de chumbinho, né? Aí, no caso, quando a mulher detecta o câncer de mama, o ginecologista detecta, ela vai para o mastologista, aí no caso, ou ela continua com o ginecologista? Aqui nós fazemos assim, aqui no Sistema Único de Saúde, né? Então, eu vou falar um pouquinho do que se tinha. Há 3 anos atrás, quando mudou o governo, isso era uma coisa muito importante que eu tinha comigo, né? De uma dificuldade muito grande de se fazer o diagnóstico das pacientes com câncer. Aí eu fui ver, tinha 1.500 pessoas esperando para fazer a mamografia na cidade, né? Que fazia em torno de 25, 30 em Sorocaba, a mamografia pelo SUS, né? Nós fomos lá, falamos com
com o prefeito que isso era um absurdo, que a gente tinha que tentar mudar essa, que era a obrigação nossa, fazer o diagnóstico precoce da doença. Ele entendeu a situação, foi feita uma licitação com 1.000 mamografias, veio um caminhão aqui de fora com acho que eu me lembro. Um mamógrafo, tudo, de ótima qualidade, ficou aí fazendo as 1.000 mamografias, acabou agora, foi feita uma nova licitação, mais 2.000 mamografias, então nós estamos nesses 3 anos aí com quase 3.000 porto-felicenses que estão realizando a mamografia. O que a gente conseguiu com isso daí? Fez a mamografia, e aí nós temos a mamografia, nós precisamos estruturar o nosso serviço para fazer o diagnóstico. Faz a mamografia, o radiologista mostra essa paciente e tem um nódulo suspeito, né? O que nós vamos fazer com esse nódulo? Antigamente você tinha que encaminhar ela para um mastologista, para Itu, para Sorocaba, isso demandava um tempo absurdo para fazer o tratamento, demorava muito. Então, nós nos organizamos aqui na Santa Casa, temos um médico especialista em ultrassom, todo o nódulo que é mostrado à mamografia, essa paciente é encaminhada para o hospital, é feita aquela biópsia percutânea, né, que chama core biopsy. O médico coloca como se fosse uma injeção dentro do nódulo, guiado pelo ultrassom, tira um fragmento daquele nódulo e manda para ser examinado pelo patologista. Em 15 dias vem esse resultado para nós. É rápido. É rápido. Então, nós conseguimos linkar toda a estrutura. Fez a mamografia, tem o nódulo, é encaminhado para a Santa Casa, o médico faz a biópsia, em 15 dias nós estamos com o resultado. Existe todo um itinerário certinho, exatamente. então. Por isso que nós organizamos, estamos muito felizes com isso, porque nós estamos vendo o resultado prático das pacientes. Essa paciente com diagnóstico anatomopatológico de câncer, ela tem câncer, carcinoma lobular. A gente liga para Jaú, e em 30 dias essa paciente ela já estava fazendo o tratamento dela, né? Então, aquele percurso lá que atrapalhava a vida da paciente, que era a dificuldade para fazer a mamografia, porque era assim, fazia a mamografia, no posto de saúde vinha para o médico. O médico olhava aquilo lá, está com suspeito. O que ele fazia? Encaminhava para o mastologista. Aí demorava mais um tempo. Meses, né? Daí o mastologista via que precisava dar a biópsia, ele encaminhava para fazer a biópsia, mais 6 meses. Então isso, o prognóstico da doença muda. De 1 para 2, 3. Porque se você vai 6 meses, depois mais outro tanto, aquilo vai aumentando. Exatamente, né? Entendeu? Então nós conseguimos reverter esse processo. As pacientes hoje elas têm sendo encaminhadas rapidamente com o tratamento rápido, funciona muito bem, né? Vai na Santa Casa, faz o exame, deu câncer, já encaminhado, assistente social já encaminha para Jaú, vai e volta, passa a não acreditar, continua fazendo tratamento lá em Jaú. Então a coisa tem andado de uma forma muito boa aqui e conseguimos não resolver tudo, mas reduzir muito, né? A quantidade de pessoas que estavam na fila, né? E a população, por exemplo, ela fala, não tem mamografia. Tem sim, é só você ir no sistema de saúde. Pode demorar 1, 2, 3 meses para você fazer uma mamografia. A minha mãe, a da minha mãe chamou rápido. Acho que foi uns 10 dias. Eles falaram assim para minha mãe, no postinho aqui do Patucci: pode demorar um pouquinho, porque a senhora não tem histórico, então a gente dá preferência para as pessoas que já estão, né, numa situação mais... E minha mãe falou, tudo bem, né? Olha, acho que não deu 30 dias, não deu, acho que deu uns 20 dias, mais ou menos, aí já chamaram, foi bem rápido mesmo. A ideia que nós temos em relação a isso, quando a gente conversou lá na Secretaria de Saúde, é que é muito mais barato para o município ele pagar para fazer a sem dúvida, e deixar o indivíduo desenvolver o câncer. Sem dúvida. Né? O município ele vai gastar muito mais dinheiro com transporte, né? Essa paciente não vai conseguir trabalhar, ela vai ter que se aposentar, ela vai ter que... Vai dar mais trabalho, né? mais gastos. Os americanos eles que fizeram isso, né? E lá, para você ter uma ideia, inclusive da outra vez eu comentei isso, lá você completa 40 anos de idade, eles mandam uma carta na sua casa para você, por favor, comparecer ao serviço para a realização de mamografia. Aí você não vai, eles mandam uma outra carta na sua casa depois de 15 dias, né? Se você não for, vai um agente comunitário então na sua eles intimam, na verdade. Eles intimam você a realização do exame. Por que eles fazem isso? Porque eles viram que eles vão gastar muito menos dinheiro, entendeu?
Então, aqui no nosso país, 15% das pacientes, elas têm o diagnóstico do carcinoma in situ, que é o estadio inicial. 85% dos casos de câncer já estão no estadio avançado. Por quê? Porque ninguém faz o exame mamográfico, entendeu? Uma fatia seleta da população é que faz a mamografia. Eu quero aqui deixar uma observação e os parabéns para a Santa Casa, porque o meu convênio atende em Sorocaba. E todas as vezes que eu precisei da Santa Casa, eu fui muito bem atendida. Muito bem atendida mesmo. Então, eu vejo muita gente reclamando que não foi bem atendido. Eu nunca cheguei na Santa Casa para ser mal atendida e o atendimento demorar. Eu fico na fila, espero, até faz uns 20 dias precisei ir, estava cheio, mas o atendimento flui muito rápido e eu consegui ser atendida. Então, eu acho que a Santa Casa e os profissionais são de parabéns. E o governo, né? Está de parabéns. Tem um investimento muito grande dentro do hospital. A cada dia que passa tem se melhorado. Nós estamos tentando melhorar a humanização do atendimento em relação às pessoas, né? É difícil porque a Santa Casa atende em torno de 300 pacientes por dia lá no socorro. Então não vai conseguir atingir essa demanda e tratar as pessoas, procuram tratar, mas sempre alguém fica, está demorando muito o exame, né? Porque hoje o médico ele pede mais exame, ele precisa ter a segurança, não é que antigamente lá, como a gente trabalhava 20 anos atrás, que você olhava o paciente, fazia o diagnóstico, examinava um pouco, era tudo mais clínico. Era mais clínico. Hoje é muito mais exames, né? E os exames demoram para fazer exame de sangue, para fazer raio-x, para fazer ultrassom, tem tudo hoje no hospital. Tem tomografia, tem ultrassom, tem exame laboratorial, então o paciente acaba ficando 3, 4 horas lá esperando para fazer o exame e acaba saindo de lá reclamando. Mas já sai com o exame na mão, né? Qual a diferença, doutor Marcelo, do ultrassom de mama para a mamografia? Então, quando você tem a mamografia e você tem uma lesão suspeita, porque na mamografia você não consegue diferenciar se aquele nódulo ele é sólido ou é cístico. Vai aparecer uma imagem lá mamográfica, uma lesão nodular, uma lesão de tamanho 3 centímetros, e aí ele vai colocar, sempre quando tem na mamografia alguma lesão suspeita, ele indica para a realização do ultrassom. Então o ultrassom vai diferenciar se esse nódulo é um nódulo cístico, ou seja, uma bolinha cheia de água, ou se ele é um nódulo sólido. Tem doenças que são patologias benignas, como o fibroadenoma, que é um tumor benigno da mama, mas também tem lesões que o ultrassonografista ele consegue diferenciar. Esse nódulo é um nódulo irregular, a característica dele não é adequada, não é compatível com o fibroadenoma, que é o tumor benigno, daí ele vai achar que aquele nódulo é um nódulo suspeito. Então ele não é cisto, é um nódulo, e esse nódulo ele é suspeito. Aí ele vai indicar para a realização dessa biópsia, que chama core biópsia, né? Então se você tem na mamografia lá, tem uma lesão, e é encaminhado para o ultrassom, e essa lesão é um cisto, acabou a história. O cisto não é câncer e não vira câncer. Entendi. Entendeu? Ela tem que fazer o controle, após 6 meses, repete o ultrassom novamente. Se aquele cisto ele tiver do mesmo jeito, acabou, pode fazer a investigação uma vez por ano de rotina novamente. Mas se o nódulo, a lesão é um nódulo, tem que fazer a biópsia para esclarecer se aquele nódulo é maligno ou benigno. Né? É isso que a gente tem feito aí. Quando há retirada do quadrante da mama, é necessário a reconstrução? Na grande maioria das vezes já tem sido feito isso, né? Acaba retirando o setor da mama onde tem a lesão e já faz a reconstrução de maneira imediata. Existe até uma lei que foi aprovada, acho que em 2005 no Senado, né? Que dá o direito da mulher dela fazer a reconstrução imediata na mama, né? Nesse quadrante que é retirado, já dá diferença, doutor Marcelo, na mama? Já aparece que foi mexido, aparece? Mas fica assim, perfeito. A gente que vive com isso, o trabalho é muito bem feito, porque o oncologista ele vai, faz a parte dele, tira o tumor, aí o cirurgião plástico entra, em seguida já faz a reconstrução, às vezes com o músculo do abdômen, da própria pele da paciente, tudo, né? Assim fica ótimo, né? É uma cicatriz muito pequena, tudo, mas depende muito do tipo histológico do tumor, a localização do tumor. A grande maioria dos tumores é quadrante externo, né? É melhor o prognóstico quando você tem o tumor externo, quando ele é mais próximo aqui do tórax,
quando ele é interno, o tumor é mais agressivo, né? Tem mais dificuldade de você fazer a reconstrução, né? O prognóstico é pior, normalmente tem que fazer radioterapia, então você vai fazer radioterapia, não dá para você fazer a reconstrução de forma imediata, né? Você faz a cirurgia, tira a mama, aí faz o tratamento quimioterápico e depois, no segundo tempo, você acaba fazendo a reconstrução mamária da paciente. Nesse caso quem faz a quimioterapia, a radioterapia, é um acompanhamento para a vida toda? Não. Depois ou não? Você faz o tratamento, né? Esse tratamento vai demorar 8 a 12 semanas, normalmente 2 a 3 meses, aí no máximo 6 meses, depois ela vai ficar fazendo acompanhamento. Depende muito do tipo histológico do tumor, né? Se tem dependência do hormônio, você usa determinadas drogas lá por 5 anos e depois está resolvendo o problema. Tá. Tem que, então, no caso, a paciente faz esse acompanhamento por 5 anos, mais ou menos, para ver se o câncer não volta. Isso, exatamente. Esse a qualidade de cura está diretamente relacionada com esses 5 anos de vida da paciente, né? Normalmente as recidivas, se elas não acontecerem em 5 anos, o prognóstico já é muito melhor para a paciente, né? Mas depende muito do tipo. Ele pode aparecer. Pode aparecer, mas daí ele não é tão agressivo como se ele aparecesse nos primeiros 5 anos do tratamento do câncer, né? Às vezes a paciente ela tem a histórico genético dela, que isso dificulta muito. Às vezes ela faz o tratamento de uma mão, depois aparece na outra mão, né? Isso a gente pode também discutir, se tiver um tempinho aí. Hoje em dia você tem um marcador do câncer de mama, né? É um marcador genético é um gene que chama BRCA1 e BRCA2. Essa paciente que tem esse gene positivo dentro do organismo dela, que é um exame de sangue que você faz, sim, ela tem uma chance maior de desenvolver o câncer de mama na sua vida, em torno de 70% até mais por cento. Então já dá para ter uma noção do que vai ser. Por exemplo, aquela Angelina Jolie, isso. Exatamente esse caso. Isso já tem sido feito aqui no Brasil há bastante tempo, né? E o que aconteceu? A mãe dela teve câncer de mama, né? E eu tenho essa possibilidade de fazer o exame. Ela fez o exame e deu. Ela tinha esses 2 genes, né? Então, o que ela... Ela optou pela retirada da mama. Sem ter o desenvolvimento do câncer de mama, né? Mas tem que ter muita coragem, não? Mas você sabe que isso tem sido feito aqui de uma forma mais rotineira, né? O exame era extremamente caro, né? Era 7, 8 mil reais, agora barateou muito o exame, né? As pacientes que têm indicação de fazer esse exame, as pacientes que têm histórico familiar de câncer de mama na família. Por exemplo, a mãe teve câncer de mama, a irmã teve câncer de mama, a tia teve câncer de mama, elas podem desenvolver de uma forma mais, numa incidência maior de câncer de mama com o decorrer da vida dela. Então ela tem essa indicação, e se ela quiser, ela é encaminhada para o serviço público e pode até fazer a retirada, a mastectomia subareolar profilática, quer dizer, tira o tecido mamário e já põe o implante no mesmo momento, né? Nossa, eu não sabia que aqui tinha, que já estava fazendo aqui no Brasil. São Paulo faz, que eles fazem já. Eu não sabia. Isso, né? Tem uma certa dificuldade de esse tipo de paciente você encaminhar, mas é uma tendência que vem já há algum tempo e que a ideia é que o exame vai acabar barateando cada vez mais, né? Isso é muito bom, né? Isso acaba sendo muito bom para as pessoas, porque de repente a pessoa quer pagar, né? E para, sei lá, ser mais rápido e tal, e sendo um valor menor, mais acessível, as pessoas têm mais condições. Hoje você consegue, com o laboratório, ele manda para você faz de manhã cedo, você faz um swab na boca, você coloca dentro do frasquinho e manda para o laboratório. Olha que facilidade. Você pronto. Sabe se você tem o gene ou se você não tem o gene, né? Teve uma internauta que perguntou, assim, uma pergunta bem simples, por isso que eu até coloquei na pauta. Ela pergunta assim, se o estresse, o nervoso, a contrariedade, enfim, o organismo pode somatizar e pode desenvolver o câncer. Sem dúvida alguma, sem dúvida nenhuma. O estresse, a ansiedade, você fica se alimentando de adrenalina no seu corpo inteiro, as células vão tendo alterações, você vai não só desenvolver o câncer de mama, mas
A principal causa de mortalidade do ser humano hoje é infarto e derrame cerebral. Está intimamente relacionado com estresse, com ansiedade, com hipertensão, com diabetes, com obesidade, com sedentarismo, tudo aquilo que a gente vem falando. Né? Porque inclusive ela coloca para mim, eu perdi todo o cabelo, de nervoso e tal, e começou a fazer tratamento com psiquiatra. E aí começou a voltar e tal, nasceu os cabelos, e ela pergunta, será que o câncer de mama também pode acontecer? O estresse é um fator importante no desenvolvimento das doenças no organismo. Dentro delas, o câncer de mama é um fator importante. Quanto mais estressada você tiver, maior. Por exemplo, a endometriose, que nós estamos falando em off, é uma doença que aparece muito mais na mulher estressada, né? Ansiosa, nervosa, tudo. É o perfil da paciente. O perfil da paciente que é ansiosa, que é estressada, ela vai desenvolver um monte mais de doenças, né? As pacientes que têm depressão, elas têm muito mais câncer de mama do que as que não têm depressão. Tá. Saindo da pauta, gente, um pouquinho, eu só vou tirar uma dúvida da endometriose que nós estávamos conversando aqui atrás. A endometriose, ela é genética? Tem uma parte genética. As pacientes que têm histórico familiar, ela pode desenvolver, se a mãe teve, elas têm uma chance maior. Mas é um fator imunológico da paciente, né? Tá. Um desequilíbrio da paciente, que tem a ver com a menstruação, né, com o fato de a menstruação ser eliminada pela vagina no momento da menstruação, mas acaba tendo um retorno pela trompa e que cai dentro da cavidade abdominal. Dói. Exatamente. O endométrio, que é a parte interna do útero, que é para sair, mandado embora através da menstruação, ele retém. Regurgitando pela trompa, cai dentro da cavidade abdominal. E o endométrio, ele inflama todo mês. Tá? Aí o que acontece? Que aquele implante do endométrio que ficou lá dentro da cavidade, quando você vai menstruar no próximo mês, ele vai aumentar de tamanho, ele vai inflamar. Então vai causando as aderências internas. Então o que tem que fazer para tratar a endometriose? O que tem que fazer? Ficar sem menstruar. Né? É um fato que você trata muito bem a endometriose da mulher, que ela para de sentir dor. Esses implantes que ela tem dentro do organismo dela, não tem como você resolver os implantes. Né? Tá. E você trata fazendo com que ela não menstrue. Né? Depois, numa próxima oportunidade, a gente pode falar do trabalho que a gente tem feito aqui com o DIU, aquele DIU Mirena, que é o DIU hormonal. Também nós estamos disponibilizando para as portofelicenses aqui de forma gratuita. Né? Olha, gente, que bom! Dois projetos, um vinculado à Unicamp, né? Certo. Que manda para nós esse DIU para a gente colocar nas portofelicenses que tem essas patologias, como mioma, endometriose, adenomiose. E agora também foi feita uma licitação recente pela prefeitura. A ideia nossa é colocar em adolescentes que ainda não tiveram filhos e adolescentes que já tiveram um filho. Que é tipo, fazer um controle de natalidade aí, mais ou menos, né? Temos feito um trabalho bem legal com diminuição já da incidência de gravidez na adolescência. Ai, que bom! Tínhamos em torno de 70 a 80 partos aqui em Porto Feliz. Estamos conseguindo diminuir pela metade. Né? E com o advento de um planejamento familiar eficaz e eficiente. As pacientes saem da Santa Casa já com orientação de voltar para colocar o DIU. Elas voltam e eu coloco, depois de 40 dias. Entendeu? Então aquela parte do puerpério lá, do pós-parto, elas já saem do hospital depois de 40 dias com o problema resolvido. Com o DIU de cobre, e as pacientes que têm patologias, a gente usa esse DIU Mirena, que é o DIU hormonal. Tá. Na sala com Sara Maffei vai dar um breve intervalo, nós voltamos já já. Na sala com Sara Maffei está de volta e continuamos o nosso bate-papo com o Dr. Marcelo Pacheco. Dr. Marcelo, o senhor já falou alguma coisa a respeito das UBSs, né? Fala mais um pouquinho, elas estão preparadas para receber essas mulheres que recebem o diagnóstico do câncer de mama? Dentro do possível, sim, né? Mas a gente tem tentado fazer, como nós conversamos no outro bloco, diferenciar um pouco esse perfil do atendimento, né? Eu acho muito importante que se discuta isso a nível do posto de saúde com as pacientes. Costumo falar para o pessoal lá da saúde que às vezes a paciente está sentada lá com o filho no colo, ela já tem 45 anos de idade, né?
esperando para passar com o pediatra, e lá o funcionário fala assim: a senhora já fez mamografia? A senhora já fez Papa Nicolau, né? A senhora não quer aproveitar aqui essa criança? Se você facilitar um pouco esse trajeto da paciente, né? Envolver ela um pouco mais com a saúde feminina dela, né? Dá mais atenção, um pouco né? mais de atenção e despertar essa curiosidade na paciente. Vamos aproveitar para colher o Papa Nicolau, a senhora já está aqui, vai no pediatra, a senhora já fica aqui, né? Já tem 45 anos de idade, tem alguém na família com câncer de mama? Já direcionar um pouco, fazer uma pergunta diferente, sair um pouco daquela, acolher melhor essa paciente. O acolhimento, né? É muito importante, acolhimento, né? Acolhimento. O que o posto de saúde melhorou em muito só foi o oferecimento da mamografia, né? Que a paciente, se ela for no posto, o médico vai solicitar a guia, ela vai fazer a mamografia. Isso é ponto, que já melhorou muito, porque, como nós falamos no começo aí, o autoexame de mama, que às vezes a enfermeira vai colher o exame do Papa Nicolau da paciente, ela examina a mama da paciente, vê que não tem nada grosseiro, né? Mas ela não pode falar para a paciente: vai embora sossegada, que a senhora não tem nada na mama, né? Então essa ideia que a gente quer embutir na cabeça das pacientes, que durante mais de 2, 3 décadas foi se falando que era fazer o autoexame da mama, tudo, que era uma coisa importante para diagnóstico do câncer de mama, mas hoje a gente sabe que o diagnóstico na palpação é feito já de forma tardia. Isso compromete muito o tratamento e dificulta a vida da paciente, né? Tá. Então eu acho que a UBS, quando a paciente tem o diagnóstico já feito do tumor através da biópsia, tudo, e ela é encaminhada para a Jaú, depois ela... Não tem sentido, né? Aqui em Porto Feliz, então, nós temos todo o caminhar disso já, passo a passo, para que essa mulher tenha um tratamento eficaz. É rápido. Rápido e eficaz. De forma rápida. Quando a biópsia dá positiva, normalmente eles me avisam, a gente vai com a assistente social, já chama a paciente, eu vejo o resultado do anátomo patológico, se a paciente está com câncer, já manda chamar, já encaminhada, já faz o tratamento, e lá em Jaú é muito bom, espetacular. Um tempo atrás, eu liguei para o médico lá para conversar, um caso extremamente grave aí que a gente tinha, nem ele, já fazia muito tempo que não via um caso tão grave assim, mas é uma paciente que ficou durante muito tempo, ela ficou com uma lesão na mama e não ia, foi deixando, com medo de ir no médico, né, de esclarecer o problema que ela tinha. Daí quando uma vizinha dela percebeu que ela tinha uma alteração na mama, que ela acabou comentando, ela convenceu a moça a ir para o hospital, mas aí hoje o tumor já estava avançado. De uma forma avançada, né? Então, é essa a ideia que a gente tem que passar, não pode ter medo, né? Viu qualquer coisa de errado na mama, procure o serviço, que está muito bem estruturado aí para dar Olha, que bom conforto, que aqui né? aqui em Porto Feliz, nós já temos, né, um serviço nas UBSs que você pode sair já com o exame, com a mama já resolvido o problema, né? Faz a mamografia e aí o andar do tratamento já tem sido bem eficaz. Essa é a nossa proposta, de fazer o diagnóstico e encaminhar essa paciente da forma mais rápida possível. Nosso comprometimento com a pessoa do município, da mulher porto-felicense, né? E não adianta eu, por exemplo, fazer, como eu já falei, a senhora precisa fazer uma mamografia e encaminhar ela para fazer a mamografia, depois de 1 ano ela fazer a mamografia. É um absurdo isso. Depois ela volta com a mamografia alterada, eu encaminho ela para outro lugar de novo. Mais um ano. Não dá. Então, respeito à população. Tem dinheiro para fazer isso. Isso é prevenção. Um sistema exatamente. O senhor falou a palavra chave, é a prevenção, porque se não previne, os gastos vão ser maiores, aumenta. É lógico, né? Isso é óbvio. E aqui eu tenho uma pergunta de uma moça que pergunta, ela é do Vante, e ela fala: as próteses mamárias, onde conseguir? Da paciente que tem o câncer de mama, normalmente já faz a reconstrução, e o próprio SUS ele faz o próprio. A paciente ela não vai gastar nenhum tipo de dinheiro a mais para a prótese. Agora, se ela quer fazer por estética, algum tipo de tratamento, daí... Não, é a retirada, e aí ela pergunta no SUS, então o SUS já faz isso gratuito. Normalmente é feito com reconstrução, com o tecido da paciente, né?
musculatura do abdômen, tudo, já faz a cirurgia, tira a musculatura e faz a reconstrução da mama, técnica muito bem feita, assim, fica às vezes com cicatriz, mas fica perfeito, não tem alteração. Perguntinha respondida aí, minha querida. Ela pediu para não falar o nome, mas ela falou, pergunta. Porque há ainda, doutor Marcelo, tanto óbito por câncer de mama, seria a falta de informação ainda? Sim, não tenho a menor dúvida disso, né? A falta de informação é o fator primordial nessa história. Por que é a primeira causa de mortalidade da mulher no nosso país? Porque as pacientes não procuram o serviço público para fazer o diagnóstico precoce, né? Costumo falar, tem mama, tem chance de ter doença. Sim. Se eu tenho, o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer para prevenção? Você vai ficar achando que com você não vai acontecer? Né? Pode até que não aconteça, tomara a Deus que não tenha. Mas tem chance. Hoje tem disponível os métodos para a gente fazer o diagnóstico precoce. Se fosse época antigas, ainda a gente ficava, não, puta, que dificuldade que tem para fazer o exame. Não, hoje a gente tem disponível, né? O sistema proporciona isso para a paciente, né? Então, se ela for se convencer disso, que ela fazendo o exame mamográfico uma vez por ano, ela vai conseguir fazer o diagnóstico precoce em 95% dos casos, ela vai ficar curada? Muito. É a mesma coisa o homem, né? O exame de próstata, né? No homem, uma das principais causas de mortalidade é o câncer de próstata. Por quê? Porque o cara também não vai fazer o exame, né? Tem no posto lá, faz o exame de sangue, tem ultrassom transretal, tem urologista no posto, mas acha que não vai ser comigo, né? Então acaba retardando o diagnóstico da doença, né? E assim, o exame de próstata, eu pego no pé de uma feia para fazer, ele faz, porque há esse aumento da próstata com o passar dos anos e tal, então tem que olhar mesmo, né? A partir de 50 anos de idade tem que ser feito o exame de próstata também. E falo, a única, eu acho, pessoa que pode empurrar e levar é a esposa, porque se não for, não vai. Fica arrumando desculpa, daí fala pro amigo, fica um gozando do outro, tudo, aquela história que não tem nada a ver, mas é a saúde dele. Né? Exatamente. Ele tem que se preocupar com a saúde dele. Você quer morrer? Não, você quer viver, né? Então, vá atrás de fazer a prevenção, porque daí a hora que acontecer, daí vai passar por uma cirurgia extremamente radical, né? Pode comprometer toda a sexualidade do homem, tudo, né? Com disfunção erétil. Então a ideia é fazer o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, cirurgia muito menos agressiva, resultados ótimos e vai ter uma qualidade de vida boa. Essa mortalidade, doutor Marcelo, todas as mulheres procuram um ginecologista para estar fazendo um Papa Nicolau, para estar fazendo o acompanhamento. O fato de ter esse índice alto, elas não procuram nem para o Papa Nicolau, porque o que acontece? Se procura para o Papa Nicolau, o ginecologista já vai orientar para fazer a mamografia. A procura pelos exames ginecológicos, eles ainda são baixos? Muito baixa. Meu Deus. Baixa. É extremamente baixa, né? Então, você vê, que nós temos aqui 85% de diagnóstico do câncer de mama feito no estadio avançado da doença. Então, isso ilustra muito bem a essa ideia, né? Porque a gente vê muito, eu já vi mulheres que, às vezes, compram lubrificantes vaginais, reclamam da dor na hora da relação sexual e tal, mas não procuram um médico. Então, eu já presenciei muito isso, né? Ao invés de procuram paliativos. Exatamente. Né? Tem alguma coisa de errado, o médico, o ginecologista, que ele for consciente, chegar uma paciente lá com 45 anos de idade na frente dele, ele já faz um diagnóstico rotineiro. Eu já penso na paciente, por exemplo, qual é a causa da mortalidade na sua idade com 45 anos de idade? É infarto, derrame cerebral. Eu já vou pedir para ela fazer o colesterol, a diabetes, eu vou medir a pressão arterial, vai ser o índice de massa corpórea, a senhora está acima, o colesterol está aumentado, precisa tratar isso, que é a primeira causa de mortalidade. Nessa consulta, então, ginecológica, o médico, o ginecologista, ele já virou o clínico da mulher, né? Ele já faz um emaranhado de exames já para ver esses fatores de risco. Aí eu vou examinar a mama dela, né? A senhora fez mamografia? Não fiz, então a senhora vai ter que fazer mamografia.
vai ter que fazer ultrassom de mama, vamos colher o Papa Nicolau, faz o exame de toque, vê o útero, o ovário, tem histórico familiar de câncer de endométrio, né? Tem que falar, a senhora está acima do peso, tem um risco maior para a senhora ter câncer de endométrio. Então, tudo isso já vai fazer uma investigação. Eu falo para os pacientes, se você vier uma vez por ano, a gente faz todo esse rastreamento e você fica sossegada, né? Tenho pacientes aqui, para você ter uma ideia, até recentemente ela desenvolveu câncer de mama, era uma senhora que ela vinha toda consulta dia 20 de fevereiro. Todo ano, dia 20 de fevereiro, ela marcava a consulta. Quando caía no sábado ou domingo, ela ficava brava, né? Aí fez a mamografia e tinha um tumor no estádio inicial. E ela ficou extremamente desorientada, preocupada, deprimida, né? Não aceitava aquilo. Daí nós encaminhamos ela fez a retirada do quadrante da mama, tirou o tumor, ele estava carcinoma in situ, porque ela fazia mamografia todo ano. Todo, né? dia 20? Todo dia 20 de fevereiro ela fazia. E por que o dia 20 de fevereiro? Dava um ano, ela ficava com medo de desenvolver a doença, né? E aí o que aconteceu? Daí eu falei para ela, mas a senhora tem que levantar a mão para o céu, porque a senhora fazia mamografia todo ano, conseguimos fazer o diagnóstico precoce, a senhora retirou um setor da mama, não precisou fazer quimioterapia e radioterapia, não fique deprimida, bata a palma de alegria, a senhora está curada, não precisa fazer mais nenhum tratamento adjuvante. Aí ela entendeu a situação e ficou feliz da vida, mas isso ilustra muito bem o que a gente quer, né? Que a paciente seja diagnosticada, se for com câncer de mama, dessa forma, né? Porque nós perdemos, né, aqui em Porto Feliz, não faz muito tempo, eu não me recordo o nome dela, que teve o câncer de mama e aí pegou os ossos e quando chega nesse ponto é porque foi diagnosticado muito tarde. Não, no caso dela, ela teve um tumor extremamente agressivo, né? Um tumor. As pacientes jovens, normalmente elas têm o tumor, ele se comporta de uma forma mais agressiva. Diferente, né? olha que interessante. Então fui eu que cuidei dela, uma moça espetacular, jovem. Apareceu o nódulo, nós fizemos a biópsia aqui, foi encaminhada para o tratamento, daí o tumor dela era hormônio dependente, eu tive que fazer esterectomia nela, tirar os ovários, que o que alimentava o tumor dela eram os hormônios do ovário, né? Aí fez todo o tratamento e a doença foi se proliferando. Caso extremamente grave, um tumor de aparecimento em jovens, normalmente ele é muito mais agressivo, né? Então, a ideia é essa, que às vezes você não... Como é que você vai achar que uma paciente com 30 anos de idade ela vai desenvolver câncer de mama? Existe a necessidade de você fazer a investigação numa paciente dessa que não tem histórico genético nenhum? A literatura fala que não, né? Mas daqui a pouco vai precisar, né? Então, se tem. Então, essa é uma porcentagem pequena de casos, mas assim, como é que funciona hoje? Por exemplo, a sua mãe teve câncer de mama com 35 anos de idade. Como é que eu vou começar a fazer a investigação na filha? 10 anos antes do aparecimento do tumor, entendeu? Então, com 25 anos de idade, essa menina ela vai ter que fazer a investigação. No caso da família dela, se ela tiver uma filha, a mãe teve câncer de mama com 32 anos de idade, vai ter que começar a fazer a investigação com 22, né? Nossa, então, jovenzinha, né? Jovenzinha, mas é assim que funciona. Então, essa é o que a literatura preconiza de você realização. Então, às vezes as pacientes vêm aqui com 32 anos de idade, porque uma amiga minha está com câncer de mama, eu quero fazer exame. Você não tem justificativa para você fazer, você fica tomando muita radiação também, sem ter necessidade. Isso é um fator importante. E a outra coisa, a mamografia é um exame, ele é bom para ser feito após os 40 anos de idade. Por quê? Porque o tecido glandular mamário ele já vai se transformando em gordura. E a chapa é melhor na gordura, ela mostra melhor. A mulher que tem muito tecido mamário, a mamografia não consegue. Não consegue pegar. O tumor fica oculto lá, né? Então, nas pacientes com menos de 40 anos de idade, o ideal é que faça a ultrassom da mama. Se a paciente tem histórico familiar, por exemplo, daí você pode lançar a mão da ressonância nuclear magnética da mama, que é um exame que você consegue vislumbrar melhor o tumor nessas pacientes com menor de 40 anos de idade, que tem a mama ainda muito densa. Eu tive, o senhor falou de radiação, e eu me lembrei do Dr. Geraldo, que um dia eu vim para tirar um
um dente do siso, eu falei para ele, mas o senhor não vai fazer a radiografia? Ele falou, mas eu não preciso, vou dar radiação para você para quê? Se eu estou vendo que não precisa. Então, assim, para lembrar que ele teve cuidado, né, comigo, de não... que seria rapidinho, uma radiografia, né? Ele falou, eu estou vendo aqui o que está acontecendo, então eu vou te poupar da radiação. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, assim, você vai dinamitando o organismo da pessoa. Então, você tem que ter muito cuidado para fazer esse exame. O pessoal quer fazer o exame de forma desordenada e isso acaba sendo prejudicial com o passar do tempo. Só tirando uma dúvida, doutor Marcelo, sobre nós já vamos encerrar, sobre a reposição hormonal, que o senhor falou, quando a mulher entra na menopausa, já começa a reposição hormonal. O ideal é você começar a fazer a reposição hormonal numa coisa que a gente chama de janela de oportunidade, naquele período do climatério, aquele período que precede a menopausa, quando a paciente começa a ter irregularidade menstrual. Quando a mulher está menstruando todo mês direitinho, significa que ela está produzindo os hormônios em quantidade adequada. Nesse climatério, o que acontece? Aí a menstruação ela começa a falhar. Tá. Veio um mês, fica 2, 3 meses sem vir. O ovário já não está conseguindo produzir mais o estrógeno e a progesterona. Esse é o momento adequado de você entrar com a medicação, né? Aí você começa a fazer o tratamento da reposição hormonal. Então, hoje em dia, o conceito, como eu falei para você, é que o benefício é muito maior do que o prejuízo na vida da mulher. Do que o malefício. O risco do câncer de mama, ele existe com a reposição hormonal, com o passar do tempo, então você tem que quantificar muito isso. Mas o benefício para ela, nesse momento da vida dela, com 49, 50 anos de idade, seria muito melhor ela manter a sexualidade dela, né? A pele, como a gente falou, a diminuição do risco cardiovascular, né? Para você ter uma ideia, como nós conversamos, a maior causa de mortalidade é o infarto e derrame cerebral, né? O estrogênio, que é produzido pelo hormônio ovariano, ele tem como uma função tirar da parede da artéria da coronária a gordura depositada, né? Então é como se ele fosse um desentupidor da parede da artéria do coração da mulher. Então a mulher que tem o estrogênio circulante, o que ela tem? Essa proteção cardiovascular, ou seja, ela infarta menos que o homem, entendeu? Entendi. Então cada 10 mulheres aí que entram na menopausa, 5 são homens, 5 são mulheres. Então acaba sendo uma proporção menor. Antes da menopausa, cada 10 que infartam, 8 são homens, 2 são mulheres. Então, você tem uma indicação precisa hoje em dia. Então, você entrou na menopausa, não fez o tratamento da reposição hormonal, você aumenta o seu risco cardiovascular, que é a primeira causa de morte. Então, você fica pensando no câncer de mama, de um AVC, e sem dizer que, né, a gente tem que estar com a pele esticadinha, né? Ajuda muito. Isso depois a gente pode conversar de outra forma, mas sem dúvida. Isso de também tirar esse mito da mulher, que a mulher vai fazer a reposição hormonal, ela vai ter câncer de mama, né? Tem vários estudos mostrando que aumenta muito pouco. Aquele grupo que não usou a reposição hormonal por 10 anos, teve 3 casos de câncer de mama. Naquele grupo que usou por 10 anos a reposição hormonal, são 3,8 casos. Então, não aumenta um caso em 10 anos de uso da reposição hormonal, né? Então, precisa ter critério, né? O paciente tem algum risco, tem a família... Sim, aí é importante... Não é todo mundo que vai poder usar. E é importante você, mulher, que vai assistir essa entrevista, que procure o seu médico, que ele sabe qual o melhor tratamento para você, né? Não adianta você tentar, vai na farmácia e compra aqueles adesivos ou aquelas coisas sem critério médico nenhum, né? Então, procure a UBS do seu bairro, procure, se você tem convênio, procure o médico do seu convênio, mas o importante é fazer tudo sobre prescrição médica, tá? Doutor Marcelo, como médico, ginecologista, obstetra, vê tantos casos aí como o senhor relatou, qual a mensagem o senhor deixa para as mulheres nesse Outubro Rosa 2019? A mensagem é aquilo que a gente falou aqui na entrevista, né? Procurar o médico pelo menos uma vez por ano, né? A mulher com 40 anos de idade, ela tem a obrigação de fazer os exames de rotina, não só para a diminuição do risco de câncer de mama, mas do colo do útero, doença cardiovascular, como
nós comentamos aqui um pouquinho, né? Então tem uma série de doenças que vão aparecendo na vida da mulher com o passar da idade. Ela tem a obrigação de fazer esse tipo. E veja o contexto hoje que você acaba desenvolvendo familiar, no próprio emprego da paciente, na sociedade onde ela convive, tudo o desenvolvimento da doença, né? Altera muito o equilíbrio de todo mundo que está ao redor dela, dos filhos, né, do marido, da família. Então não custa nada ir uma vez por ano fazer os exames de rotina, né? Fora os exames de rotina para tentar fazer o diagnóstico precoce, a mensagem que eu poderia dar é fazer atividade física, controlar a alimentação. Não precisa ser uma coisa rigorosa, como nós falamos. Radical, né? Radical, não é isso que a gente quer. A gente tem que viver a vida com qualidade, né? Tentar ser cada vez mais longínquo, né? Mas isso passa por uma alimentação adequada, um pouco de atividade física, não fumar. Um dos grandes vilões da história hoje é o tabagismo, né? E vai acabar encurtando a sua vida. Cada cigarro que você fuma são 3 dias a menos de vida. O álcool também. O álcool em exagero, né? Você tem que fazer uma coisa equilibrada. Ninguém quer recriminar nada na vida das pessoas. O frisante não, né, doutor Marcelo? Pode. Eu sou adepto de desde que seja com moderação. Se eu posso falar uma coisa para o paciente assim, eu conselho, não fume, né? Se você fuma, pare de fumar. Que esse invariavelmente vai levar você a ter uma doença. Se você tem uma célula do câncer dentro de você, e você vai desenvolver essa doença lá com 85 anos de idade, se você fumar, você vai ter essa doença, né? Você vai ter essa doença com 60 anos de idade. Né? Entendi. Você vai alimentando o tumor de uma forma mais precoce dentro de você. Então você tem que saber disso, né? Comigo não vai acontecer nada. Acontece sim. Aí a hora que o indivíduo vê que ele está naquela situação lá, né? Aí ele fica realmente desanimado. Mas é isso aí, ir no médico, fazer os exames de rotina, caminhar, manter o peso, parar de fumar, diminuir a ingestão de álcool, se gosta de tomar. Esses são os fatores aí importantes na melhoria, não só como o desenvolvimento de câncer de mama na vida da mulher, mas como das demais doenças que matam muito mais do que o câncer de mama. Nós tivemos aqui a entrevista, na verdade uma consulta com o Dr. Marcelo Pacheco, e ele vai voltar, que tem muita coisa para a gente conversar, ficou muita pergunta que não dá para fazer, mas ele volta aqui na nossa sala. Eu quero agradecer muito a presença do senhor, os esclarecimentos, foi de grande valia para todos nós. Eu quero agradecer a TV Porto Feliz, as minhas parceiras Simone Trentin, responsável aqui pelos meus cabelos, muito obrigada, minha linda. Salão completo, tem tudo, maquiagem, cabelo, unha. Agradecer, ela é responsável aqui, já falei, né, pelo meu penteado de hoje. Agradecer a minha maquiadora Larissa Rocco, que me fez Outubro Rosa hoje na maquiagem, tá linda, um beijo lá. Aline Piai também nas unhas. Agradecer muito a Panteles, que deixou as minhas unhas Outubro Rosa também. Pan, tá lindo. Só marcar lá no ateliê dela, ela vai achar um espacinho para atender vocês. Cláudia Pauline, no facial, muito obrigada. Késia Mislene, da JK Cookies, que deixa as coisinhas deliciosas lá para nós. E agradecer a minha querida, minha assessora, meu braço direito, Simone Fontolan, aqui comigo. E o Na Sala com Sara Maffei vai ficando por aqui. Curtam a página da TV Porto Feliz, que você vai ver não só essa entrevista, mas outras reportagens sobre a nossa cidade. Na Sala com Sara Maffei vai ficando por aqui. Até o próximo programa. E fiquem ligados, TV Porto Feliz, um jeito diferente de olhar a cidade. Tchau.